é hora de agir. E o texto diz assim: E respondi ao rei: Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Neemias 2:5. Gosto muito desse texto. Aprendo muito com Neemias. Então vamos meditar no texto de hoje. No contexto histórico de Jerusalém, durante os dias de Neemias, a desolação reinava. Após a devastação causada pelos babilônios, a cidade jazia em ruínas. Suas muralhas erguidas ao longo de gerações foram reduzidas a escombros. A glória do passado cedia lugar à humilhação do presente, e o povo sofria nas sombras da adversidade. Diante desse panorama sombrio, Neemias não se deixou consumir pelo desespero. Em vez disso, ele transformou sua dor em ação. Movido pela compaixão por sua terra e seu povo, Neemias não se deteve nas lamentações. Com coragem, ele buscou a autorização do rei para reconstruir os muros, restaurar a cidade e renovar a esperança de seu povo. Neemias foi um agente de transformação, ensinando-nos a enfrentar os diagnósticos negativos com determinação. É inevitável que enfrentemos derrotas e reveses na vida. Todos nós, em algum momento, experimentamos perdas e fracassos. No entanto, o verdadeiro desafio está em nossa resposta a esses reveses. Não podemos permitir que uma derrota passada nos paralise. Ao contrário, precisamos nos erguer, sacudir a poeira e reconstruir os muros que foram derrubados em nossa jornada. Não importa quão árdua tenha sido a batalha anterior, nunca é tarde para recomeçar. Hoje você tem a oportunidade de iniciar uma nova fase. Não deixe que o medo do fracasso, da incerteza, da desaprovação ou que qualquer insegurança o impeça de seguir em frente. Seja como Neemias, audacioso em sua determinação de superar as adversidades e reconstruir o que foi perdido. É hora de agir. E a frase do dia diz: sua atitude é o primeiro passo para grandes conquistas. Pense nisso. Permita-me orar por você e com você. Pai, diante das ruínas das nossas vidas e das adversidades que enfrentamos, nós escolhemos nos levantar em fé e agir, assim como Neemias fez. Dá-nos, Senhor, coragem para sair das lamentações, sabedoria para tomar decisões assertivas e força para reconstruir os muros que foram derrubados. Que não sejamos paralisados pelo medo ou pelas derrotas passadas, mas em Tua presença encontremos renovação, propósito e direção para recomeçar e viver os Teus planos a cada dia. Sabemos que se o Senhor se agradar de nós, é certo que venceremos. Então nos levantamos, Senhor, como um exército neste tempo, nessa estação, nesta geração, para reconstruir os muros caídos. Que a cada dia, Senhor, a Tua sabedoria venha sobre nós e que venhamos cumprir o propósito a cada dia. Essa é minha oração, em Teu nome, Jesus, que assim seja. Amém e amém. Em Deus tudo é possível, pois nada é impossível para Deus. Lucas 1,37. A fé em Deus nos capacita a crer no impossível, a enxergar o invisível e a alcançar o inimaginável. Quando compreendemos isso, adentramos o território do sobrenatural. Certamente, enfrentaremos circunstâncias adversas. Estar em Deus não significa que os ventos contrários deixarão de soprar. É importante compreender que essas adversidades, esses gigantes que se erguem diante de nós, não nos destruirão, mas nos impulsionarão. Afinal, o gigante Golias promoveu Davi. A Bíblia diz que devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando entendemos essa verdade e a colocamos em prática, as circunstâncias contrárias se tornam trampolins para irmos mais longe. Diante de Deus, nossas impossibilidades se transformam em possibilidades.
Nossos desafios se tornam alvos do milagre. Para aqueles que têm fé, o impossível é apenas temporário. Os desertos que enfrentamos não são lugares de estada permanente, mas de passagem. Contudo, é necessário adotar uma visão de fé e confiança, em que o medo perde espaço e a dúvida se converte em certeza, permitindo que o impossível se manifeste diante dos nossos olhos. Quais gigantes precisam ser derrotados na sua vida hoje? Quais desertos precisam ser atravessados? Decida hoje caminhar com fé e confiança, crendo que Deus está trabalhando em seu favor. Não importa quão desafiadoras pareçam as circunstâncias, se você perseverar, experimentará o cuidado divino. Deixe-me dizer o seguinte: as batalhas que você está enfrentando hoje não são para destruí-lo, mas sim para ensinar que em Deus tudo é possível. E a frase do dia diz: rompa os limites da impossibilidade, confiando em Deus. Pense nisso. Em Deus, tudo é possível. Eu te convido a orar comigo neste momento. Pai, cremos que nada é impossível para Ti e que mesmo diante dos gigantes e desertos da vida, o Teu poder é maior do que qualquer desafio. Que possamos enxergar além das circunstâncias contrárias e confiar plenamente no Teu agir. Transforma, Senhor, nossos medos em coragem, nossas dúvidas em certezas e nossas impossibilidades em testemunho do Teu milagre. Guia-nos, Senhor, guia, Senhor, os nossos passos e que eles permaneçam firmes no Teu caminho. Que possamos, Senhor, viver conforme a Tua palavra e cada palavra liberada sobre as nossas vidas, que elas venham se cumprir. Eu oro, Senhor, crendo no Teu agir, no Teu operar e no Teu milagre. Em Teu nome, Jesus, que assim seja. Amém e amém. Rompendo as algemas, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. 2 Pedro 2,19. A vida às vezes quer nos tornar fracos, mas Deus quer que sejamos maiores que nossas fragilidades. Para vencermos, não podemos focar apenas na nossa capacidade. Muitas pessoas acabam vivendo de forma abaixo da média, acomodadas, desculpando-se com o argumento de que é impossível mudar, melhorar e crescer. Todos nós temos a escolha de viver uma vida acima da média, mas, para isso, não podemos permitir que nada escravize nossa mente, ou seja, nos mantenha presos às algemas do desânimo e da incredulidade. Pedro nos diz que o homem é escravo daquilo que o domina. Isso quer dizer que existem pessoas cativas em várias áreas da vida, mas que, ao se renderem a Deus, passam a experimentar a verdadeira liberdade. Para isso, basta um posicionamento. Escolha viver e se entregar verdadeiramente ao Pai. Eu era escravo da situação que vivia em casa. Viver uma vida extraordinária não tem a ver com as conquistas, riquezas e fama que podemos obter, mas está relacionado com quanto temos vivido os propósitos de Deus aqui na Terra. Sua vista pode ser a maior inimiga da sua visão, ou seja, sua realidade hoje pode estar impedindo você de enxergar o fato de que Deus tem muito mais para a sua vida. Decida entregar-se completamente ao Pai, pois onde Ele está, ali há liberdade. Deixe as prisões da mente para trás e esteja preparado para viver o extraordinário de Deus. E a frase do dia diz: o que toma conta do seu coração é o que dirige você. Pense nisso. Que palavra forte. Hoje eu quero orar por você. Me permita. Pai, entregamos a Ti o que tem tentado nos aprisionar, seja em pensamento, hábitos ou circunstâncias contrárias. Rompe as algemas que nos impedem de viver plenamente os Teus propósitos e ajuda-nos, Senhor, a permanecer firmes na Tua verdade. Dá-nos, Senhor, coragem para renunciar àquilo que nos domina e que a fé seja presente na nossa caminhada em direção à verdadeira liberdade que só encontramos em Ti.
Que nossas mentes e corações estejam abertos para o Teu agir, para que vivamos o extraordinário que Tens preparado para todos nós. Que assim seja. Em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Olá, eu sou o Júnior Rostirola. Vamos juntos ao Café com Deus Pai de hoje? Seja otimista. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Certamente você já deve ter ouvido falar sobre como pessoas negativas parecem atrair situações ruins, como se fossem imãs para o infortúnio. Não se trata aqui de superstição ou de mergulhar em conceitos místicos. Longe disso, é sobre compreender o poder das palavras, que tem o potencial de materializar tudo o que proferimos, além de funcionarem como uma espécie de bússola, apontando a direção na qual seguimos. Assim, enquanto as palavras negativas nos conduzem a destinos incertos e muitas vezes frustrantes, as palavras de fé e esperança nos guiam por caminhos repletos de vitórias e conquistas no Senhor. Hoje precisamos compreender a diferença entre pessoas comuns, que tendem ao pessimismo, e aquelas de fé, que encaram a vida com otimismo. Quem é você nesse contexto? Uma pessoa comum, conformada, ou alguém de fé e coragem? Os pessimistas costumam enxergar os problemas isoladamente, enquanto os otimistas são aqueles de fé e coragem, que compreendem que viver em justificativas e reclamações não os tornará vitoriosos. No máximo, gerará uma vida medíocre e frustrada. Portanto, não adianta culpar os outros ou terceirizar responsabilidades, entrando em desespero. É necessário confiar em Deus, pois somente nele encontramos força e coragem para seguir adiante. Não se conforme com a situação atual. Haja como um verdadeiro homem ou mulher de Deus, consciente de que onde quer que esteja, é um instrumento nas mãos do Senhor, cumprindo seu chamado com a certeza de que Cristo está conosco, nos fortalecendo e guiando. E a frase do dia diz: não use suas palavras para descrever sua situação, mas use-as para transformar a realidade. Pense nisso, seja otimista. Eu te convido nesse momento a orar comigo. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por até aqui ter nos dado força, esperança e coragem para enfrentar cada desafio da vida. Ajuda-nos, Senhor, a manter nossos olhos fixos em Ti e a declarar palavras de fé e otimismo, que todo pessimismo caia por terra, mas que em todo tempo nós possamos crer que podemos todas as coisas em Ti, Senhor, porque é o Senhor que nos fortalece. Que nossos corações sejam cheios de esperança, nossas atitudes reflitam confiança no Teu cuidado e as nossas bocas proclamem vitória em vez de derrota. Ensina-nos, Senhor, a caminhar como verdadeiros instrumentos Teus, vivendo com alegria, coragem e propósito. Em nome de Jesus, essa é minha oração, que assim seja. Amém e amém.